Cerca de 3 anos atrás, eu estava passando uma situação muito complicada na minha vida. Espero que você... Eu trouxe um vídeo, não sei se ele vai funcionar, você vai achar ali. É o único que está aí, irmão, na lista. Deve ter um monte de música, mas tem um vídeo. Beleza? Tá. E nós ficamos aqui 40 dias, eu, minha esposa e minha filha, em Vila Velha. Isso não é normal na minha vida, porque eu tinha 10 ou 15 anos que eu não tirava férias. Mas Deus preparou esse tempo aqui para mim. E me preparou no Ministério de Leade. Como é que aconteceu isso? Eu estava passando um problema muito sério. Vocês vão ver, eu vou projetar o vídeo. Eu saí de uma organização mundialmente famosa. Uma organização muito ruim, né? E a primeira palavra, no primeiro domingo, a apóstola Yara estava aqui. E ela pregou uma palavra muito forte no coração da minha esposa. A minha esposa era há 18 anos da Igreja Metodista Wesleyana. E eu estava na Assembleia de Deus e ela lá, eu aqui, tudo errado, que não pode ser assim. E Deus usou a apóstola Yara e a minha esposa saiu daquela congregação e falou assim, eu vou caminhar ao seu lado, eu vou estar com você. Isso no domingo, amados. Nós voltamos para casa aqui e esse mês todo a gente vinha para a igreja e voltava para o apartamento, lia a palavra, orava, buscava o Senhor. Passou na quarta-feira, eu já agradeci, mas vou te agradecer de novo, pastor Everton. O pastor Everton fez uma pregação que eu não esqueço nunca mais, dos planetas, da grandiosidade do Senhor. Aquele dia, meu casamento restaurou por completo. Deus usou esse homem, um homem de Deus. Eu louvo a vida do Senhor. Eu louvo a Deus pelo Senhor, senhor pastor. E restaurou meu casamento naquele dia. Foi uma bênção, nossa, nunca tive tanta alegria como foi naquele dia. Fui embora chorando e tal, na quarta-feira. No domingo, foi o pastor Ronei, dos jovens, né? Estava aqui. Aquele homem fez uma pregação e profetizou, na época foi sobre Jezebel e sobre uma lança que voltava, eu me lembro vagamente. Matava o próprio rei. E profetizou várias coisas na nossa vida, dali para frente. E isso vem se cumprindo de graça em graça. Então, como não ser grato? Primeiro ao Senhor. E segundo, a esses homens que foram usados por Deus aqui, no Ministério de Leade. Eu vou passar um vídeo para vocês agora. Não é um vídeo cristão, porque a minha vida não era cristã. Pode passar, amado, o vídeo.
Durante aproximadamente 12, 13 anos, eu participei dessa organização. Em português é Anjos do Inferno, né? É o maior motoclube do mundo, mas é um motoclube marginal, é uma gangue. Eu cheguei a ser vice-presidente desse clube no Rio de Janeiro e tive praticamente todas as áreas da minha vida destruídas com isso aí. Só na fé mesmo, Deus manteve minha esposa comigo, porque eu não sei como é que ela aguentou, em Cristo, porque ela era uma mulher em Cristo o tempo todo, orando, jejuando. Mas tem uma coisa que foi interessante. Como Deus usa, e às vezes Ele tem um chamado para você. Você pode estar lá no inferno, mas se Ele tem algo para a tua vida, Ele vai cumprir. Não tem como Ele não cumprir. É impossível isso. No meu caso, eu estava um dia no clube sentado, e 2 horas da manhã bateu um homem naquela porta, um homem de Deus. É um pastor americano, o nome dele é Jack Harris. Creio que vocês vão ter a oportunidade de conhecê-lo em breve. Esse homem, eu abri a porta daquele clube de madrugada e ele falou assim: boa noite, Deus pediu para me vir aqui e ser teu amigo. E eu, pá, na cara dele a porta, na hora. Eu falei, esse cara tá louco, vai vir aqui na favela, no Rio de Janeiro, falar que ele quer ser meu amigo, não tá muito normal. Ele bateu naquela porta de novo e virou para mim e falou assim: eu preciso ser seu amigo, porque Deus mandou eu ser seu amigo. Eu nunca tinha visto aquele homem na minha vida. Eu nem sabia nada sobre aquele homem. Nada. Então, meu coração deixou ele entrar aquele dia no clube. Eu falei, senta aqui nesse cantinho aqui. E lá estava todo tipo de gente ruim que vocês possam imaginar. Num certo momento, aquelas pessoas falaram, olha, vamos matar esse pastor aí. A gente joga ele ali na vala, era perto da vala do Rio Comprido ali. E ele não tem nada a ver, esse cara é louco, tá aqui. Mas meu coração falou, não, ninguém põe a mão nesse homem. Esse homem está aqui, ele tem alguma coisa aqui, ele veio só passear, tomar uma Coca-Cola e está indo embora. E eu pensava assim, né, meus amados? Não nem que imaginar qual era o propósito de Deus nisso. Então ele ficou ali até umas de madrugada, virou para mim e falou assim, vamos almoçar amanhã, vamos jantar amanhã? Eu falei, vamos jantar, mas para que você quer jantar comigo? Já não falei com você hoje, já não sou... Qual é a sua insistência, né? Ele falou, não, eu só quero jantar com você. Eu falei, tá bom. Aí ele foi embora, eu liguei para minha esposa. Falei, olha, tem um pastor dos Estados Unidos aqui muito louco. Entendeu? Ele deu uma loucura nele aqui, ele quer ser meu amigo, chamou a gente para jantar. Eu não tenho papo de pastor, não tenho papo de Cristo na minha vida. Nem acreditava na palavra. Minha esposa vinha falar da palavra comigo, eu falei, isso aí foi um homem que escreveu. Então, ele chegou no outro dia, o pastor dela, na época, era o pastor Marcelo Ades. Convidei ele também, falei, vou levar um pastor junto, porque qualquer coisa ele entra no esquema e vai lá, papo de pastor com o pastor, eu estou fora, fico só comendo uma carne e está tudo certo. Na minha cabeça ia acontecer isso. Né? Aí chegamos num restaurante, sentamos lá numa mesa, pedimos uma comida, a esposa dele estava junto também. E começamos a conversar. E ele me perguntando por que eu tinha entrado nesse clube. E qual era a finalidade que Deus, que eu tinha nisso aí, que Deus não tinha nenhuma, propósito nenhum nesse troço. Aí eu virei para ele e falei, começamos a conversar. Amados, nós conversamos aquela noite, eu creio que umas 5 a 6 horas, praticamente eu e ele conversando numa mesa com 6 pessoas, pastor Marcelo, minha esposa, a esposa dele, ninguém falou nada, só eu e ele. E eu fui lá para não conversar com ele. Esse é o detalhe do assunto. Mas o mais interessante disso é o seguinte, eu nunca falei inglês na minha vida. Eu nunca fiz um curso básico para falar hello para ninguém. Quando de repente o pastor Marcelo vira para minha esposa e fala assim, mas nossa, o seu marido fala tão bem inglês que eu estou até assustado. Pergunta para ele, faz para ele fazer umas perguntas para mim, para eu saber como é que é. E eu não me dava nem conta que para mim eu estava falando português com ele. Né?
Acabou aquela conversa, aquele homem virou para mim e falou assim: Edu, quando Deus pediu para me ser seu amigo, eu quero te dizer uma coisa. Eu não vim aqui pedir para você sair desse motoclube. Eu não vim aqui pedir para você aceitar Jesus. Eu não vim pedir nada disso para você. Eu quero te dizer uma coisa. Independente das suas atitudes, que você continue nesse lugar, que você saia desse lugar, eu quero dizer que eu te amo. E eu vou continuar sendo seu amigo aonde você estiver. Essa amizade começou, hoje ela tem cerca de 13 anos, essa amizade. Eu ainda continuei no clube mais 5 anos, depois que eu virei amigo dele. E o mais interessante é que ele queria que eu ficasse perto dele. Então ele me chamava para ir para os Estados Unidos. Eu fui acho que cerca de 8, 9 vezes para a casa dele. Ele mora em St. Louis. E eu chegava lá, aquele homem, um pastor, um missionário reconhecido, ele não abria a Bíblia, não falava uma palavra comigo, amados. Aquilo me incomodava o coração, que vocês não têm noção. Eu ficava assim, mas como é que pode, rapaz? Ele é pastor, não vai me falar nada. Aí, eu um dia cheguei para ele e falei assim, depois de muito tempo, nessas idas e vindas na casa dele, ele na minha casa, a gente é amigo. Eu falei, Jack, eu quero te falar uma coisa. Tô achando que você é um crente meio meia boca, irmão. Porque, nós já estamos aí para 5 anos de amizade nós dois, andando para lá e para cá. Não tem nem uma palavrinha aí nesse livro que você vai me falar, irmão. Não é possível. Aí ele olhou para mim, riu, né, assim, deu aquela risada, falou assim, mas eu não preciso te falar nada, Edu. Eu quero que você fique perto de mim, olha a minha vida. Se você olhar a minha vida, você vai ver o que está escrito aí. Se você olhar o que eu sou, meus filhos em ordem, a minha casa, a minha família, vocês vão ver o que eu sou. E tudo que está aqui vai te mostrar. Aquilo me encantou de um jeito que eu fiquei atordoado naquele dia lá. Um frio, estava nevando em St. Louis, lá neva no inverno. Fui para o quarto na casa dele, chorei muito, chorei. Eu chorava com vergonha, tá, amado? Eu falava, Deus, eu estou chorando, mas quebra o galho aí, porque não tenho muita intimidade com o senhor. Quando chegou no avião, no dia de eu ir embora, no outro dia de ir embora, ele falou para mim de novo assim, olha, eu continuo te dizendo, você não precisa sair do seu clube, você não precisa fazer nada, porque eu vou te amar do mesmo jeito. Eu quero ser seu amigo. E vim embora, chorando 12 horas no avião, de lá para cá. O cara do meu lado, o que está acontecendo? Eu calo a boca. Quando chegou aqui, eu cheguei na minha esposa, acho que foi um dos dias mais felizes dela. Falei assim, olha, Thelma, eu preciso te falar uma coisa. O que é? Sabe aquele cara lá, o Jack, meu amigo, tal, eu sei. A vida dele é muito boa. Eu quero aquilo ali para mim, ó. Eu não tenho condição mais de viver nessa condição que eu estou vivendo. Você está me matando. Aí ela virou para mim, mas como é que você vai fazer para sair do clube? Porque, como vocês viram, não é uma coisa que você sai e tchau, estou indo embora. Não é assim. Não é uma coisa que você está livre para ir embora. Porque Satanás não quer deixar você ir embora. Ele não vai deixar, ele vai te amarrar de todas as formas. E ali eu acho que eu pratiquei e conheci a maioria dos pecados da minha vida. A minha soberba era inusitada, uma das maiores. Prostituição, tudo que vocês podem imaginar ali é o lugar que está isso. A gente fala muito de céu na terra, ali é o inferno na terra. Sem dúvida nenhuma do que eu estou falando. Então minha esposa falou, a gente precisa orar muito ao Senhor. Vamos orar e Deus vai providenciar essa saída sua daí. Mas, amados, não é uma saída que você quer sair. Eu não sei se vocês conseguem. A coisa está tão impregnada em você, porque a sujeira ela é tão grande e para te limpar, dói. Não é fácil. Deus, para limpar a gente, dói. Ele não vai limpar meia tala, ele faz o serviço completo. O Senhor cumpre. Então,
eu peguei naquele dia e falei, vamos começar a orar. Comecei a orar, nunca orei na vida. Aí minha oração, vocês podem imaginar, né? Um homem que nunca orou na vida, Senhor, é contigo. Já fiz a minha parte aqui, estou querendo sair. Agora, se você quiser me deixar lá dentro, é com o Senhor mesmo que eu vou fazer. Misericórdia, amado. Só Deus mesmo. É desse jeito. Aí eu passei um tempo buscando, orando, indo com a minha esposa na igreja. Irmãos, eu nunca tive tanto problema igual foi nessa época. Parece que o problema aumentava. Tipo assim, para de orar, fica quieto lá, que você não estava com tanto problema igual você está agora. Era coisa assim do inferno mesmo. E Deus tocou em várias áreas da minha vida, na minha saúde, tudo. Menos no financeiro. Talvez ele tinha um propósito para isso. No financeiro, Deus não deixou Satanás mexer. Ele falou assim, não, vamos mexer, fiquei doente, fiquei com depressão, com tudo que imaginar. Passou esse dia, como foi a minha saída de lá? Um dia eu cheguei numa reunião, tinha todos esses homens sentados. Essas reuniões acontecem uma vez por ano, chamada Reunião do Mundo. Vem 2 membros do mundo inteiro para essa reunião, dá 5.000 pessoas, 6.000 pessoas, assim. E eu, na reunião, parei e falei assim, como é que eu vou falar para essa turma agora que eu não quero isso, que eu quero ir embora daí? Eu falei assim, tá complicado. Mas olha, fui lá no banheiro, irmão, olha só, eu não tinha noção da coisa, eu podia pedir ali, mas eu fui lá no banheiro e falei, Jesus, me acorde aqui agora, estou aqui no meio disso aqui, eu não tenho como sair desse negócio. A reunião começou, amados, e de desse tempo que eu comecei a orar para sair para cá, eu vinha votando contra as atitudes daquela organização, e eu vinha atrapalhando negócios daquela organização, e talvez assim inconscientemente, mas eram coisas que eu já não participava mais. Então esses homens chegaram para mim e falaram assim, Eduardo, olha só, nós temos uma coisa para te falar. Você não pensa mais como um Hells Angel. Você não é mais um Hells Angel. Você está aqui atrapalhando a gente. Aí eu falei assim, é sério? Aí eu pensei, mas será que isso é assim? Posso ir embora, né? E a gente queria te dizer o seguinte, tira um tempo, você fica afastado um tempo, para você meditar e volta. Eu falei, mas é férias? Como é que funciona isso? Não, você vai pensar. Tá. Aí eu fiquei 1 ano na minha casa, sem ir lá, mas membro daquela organização. Eles ligavam, perguntavam como é que eu estava, ficavam me monitorando o que eu estava fazendo. E o grande medo dessas organizações é que você se filie a outras organizações, né? Então, passou 1 ano e eu voltei lá. E aí, o rapaz que era o presidente lá, um rapaz novo, e aí, Eduardo, como é que você tá pensando agora? Eu falei, estou pensando mais ao contrário do que eu saí. E eu vou prejudicar vocês, porque tem muitas coisas que eu não concordo e tal. Então é melhor você sair. Então você sai e faz o seguinte, quando você estiver preparado de novo, você volta. Eu falei, tá ótimo. Então tá combinado assim. Vocês querem minha roupa aqui agora? Porque eu não tinha roupa, gente. Não existia. Minha roupa era o colete, era a roupa com... Quando eu cheguei em casa, que eu abri a porta, eu olhei para minha esposa. Ih, tô pelado. Não tinha mais roupa. Só tinha a roupa do clube, eu tinha que devolver tudo para eles. Aí ficaram mais 1 ano para buscar aquelas roupas, achando que eu ia voltar. Nós recebemos na nossa casa visita de membros do mundo inteiro, da Rússia, da Itália, de tudo quanto é lugar que tem. As pessoas não acreditavam que eu tinha saído dali. Dentro disso, Deus foi mostrando o que Ele queria de mim. Ele foi falando assim, você não vai sair daí para achar que você vai ficar em casa não, meu amigo. Não acha que você vai sair. Você teve toda essa experiência aí no inferno aí, e agora você vai sair bonito, ileso disso aí, e vai ficar lá em casa, família tudo em dia. Não, não é assim. Não é isso que a gente quer de você. Aí eu falei assim, Deus, agora eu tenho que dar uma curtida aqui, que eu estou cansado. Eu fiquei muito tempo nisso aí, você tem que entender que não é assim. No último domingo, que eu estava para voltar para Volta Redonda, eu vim no culto aqui, o apóstolo Paulo pregou. E
eu buscando assim, eu quero uma experiência com Deus, porque não é possível que eu vou passar por isso tudo e sair. E como é que eu vou fazer agora? Aí o apóstolo Paulo chamou as pessoas aqui na frente, eu vim. Nós estávamos num momento de oração, um clamor grande do Senhor. Aí ele virou e falou assim, você que está aqui na frente, põe a mão do lado aqui, na pessoa do lado que está em você aí, e ora para essa pessoa para o lado. Irmão, foi assim, ó. Eu estava aqui, aquele irmão que está ali atrás, ali, ó, acho que é do Banco do Brasil, não me lembro disso vagamente, que trabalha lá. Eu botei a mão na moça, a moça, pum, caiu aqui na frente. E agora? E aí? Aí a minha mulher lá atrás, ela caiu. Caiu. E agora? Aí o irmão veio, pegou ela, orou. Eu falei, o que será isso? Aí ela assim, é uma experiência com Deus que você está tendo. Eu falei, é? E agora? Aí eu falei assim, vamos embora, né? Então, porque eu vou perguntar para ele lá em casa, como é que é isso agora? Porque se eu for começar a derrubar os outros na rua, vai ser um complicado. Como é que eu vou fazer? Aí, fomos embora. Minha esposa, assim, você via a glória de Deus na face dela, muito feliz. Eu nunca vi ela tão feliz naquele dia. Aí eu passei um tempo, virei para ela e falei assim, nossa, como a gente foi abençoado aqui nesse ministério de Leade, né? Pena que a gente mora muito longe, então 600 quilômetros daqui. Aí voltamos para Volta Redonda, eu conheci o pastor Eliseu Brizola, que é onde eu congrego hoje, eu sou discípulo dele, esse homem de Deus, e começou a me pastorear minha vida, minha casa. Então a gente veio entender com o tempo que Deus, Ele quer algo de você. Só que, amados, você não pode resistir, porque dói. Se você tentar resistir à vontade do Senhor, você vai se machucar. A palavra do Senhor diz, fortes são os seus aguilhões. Não tem como isso. E o meu caso foi um caso de muita dor. Porque Deus queria usar, e eu não abria essa parte. Hoje, não só saí do clube, como o presidente dessa organização, aqui do Espírito Santo de Vitória, também saiu, se converteu ao Senhor. Ele é bicampeão mundial de jiu-jitsu hoje por Vitória aqui. Família restaurada, tudo. Tenho outros amigos que estão saindo de outros clubes, eu oro por todos eles todos os dias. Tem um amigo meu que é tão irmão quanto qualquer outro irmão de sangue. Eu amo ele. Ele sabe disso, ele está aqui hoje. E ele participou de um clube também 30 anos. E hoje a gente conversa assim, e eu falo, irmão, como é que é isso? E é igual. A gente passa assim pela situação que é igual. E Deus está tocando a vida dele. Deu uma esposa que ama ele para ele. Uma companheira, uma ajudadeira, está do lado dele. Pouco tempo, ele meio brincalhão ainda, que eu olho para ele hoje e eu me vejo há 10 anos atrás, né? Às vezes eu vou falar com ele, não é bem assim. Eu falo, então eu vou aceitar Jesus aqui hoje para você ver como é que eu aceito. Aí ele, dentro do carro, esses dias aqui no shopping de Vitória, até falei isso com o apóstolo Paulo, eu falei, você aceita Jesus como seu único salvador? Eu aceito. Na cabeça dele é uma brincadeira. Para mim é a glória do Senhor se manifestando nele. E Deus vai agir dia após dia na vida dessa pessoa. Porque Deus tem um chamado para ele, como tem para mim. Passou um tempo, nós voltamos para Volta Redonda, começamos a congregar, e eu estava assim no mar de rosas. Tudo era o Senhor, tudo era maravilha, tudo era, né? Saí da treva, saí do inferno, agora eu estou no céu, então está tudo certo. Irmãos, céu não é bem assim. Céu é céu porque Deus manda. E quem está lá obedece, porque senão não era céu. Hoje a gente passa um monte de problema dentro das igrejas, um monte de espírito de divisão, murmuração,
fofoca e tal. Ah, porque o pastor... Passei por tudo isso. Um dia eu pedi perdão para o meu pastor. Pastor, me perdoa porque eu pensei contra o senhor aqui. Uma coisa horrível. E como é que eu posso dar esse exemplo para você? Como é que funciona isso? Eu estava pensando nisso hoje à tarde. E, por exemplo, Deus chamou o anjo e falou assim, ó, vai lá na terra e avisa Maria que ela vai ficar grávida do Espírito Santo. Gente, qual foi a atitude do anjo? Tchum! Como um raio. Ele pegou e foi. Ele avisou a Maria, você vai ficar grávida do Espírito Santo. Agora, às vezes a gente se pergunta, né? Quem não entende se pergunta. Será que o anjo falou, mas Senhor, como é que você me dá um negócio desse, rapaz? Vou lá falar para uma moça que ela vai ficar grávida do Espírito Santo. Ela vai fazer o que comigo? Não tem questionamento. Não existe isso. E às vezes a gente se converte e se questiona o tempo todo. Questiona a autoridade do pastor, questiona a autoridade da igreja. Isso é um absurdo, irmão. Isso é morte. Porque a pessoa que está ali, Deus levantou ela para cuidar da gente. Não levantou... Tem um termo muito usado nas igrejas que é o seguinte. O cajado, né? O apóstolo chama lá no gabinete. Ih, vai tomar uma cajadada hoje. Mas não é isso. O cajado, aquele arco, se vocês conversarem com os criadores de ovelhas, ele não é para puxar a ovelha pelo pescoço. Ele é para pegar a ovelha pelo abdômen embaixo, quando ela está caindo. E ela olha para ele assim, ó. Tipo assim, eu estou te consertando. Eu estou vindo. Mas muita pessoa não quer isso. Aí eu fico imaginando assim novamente. Aquele mesmo anjo que foi avisar a Maria, Deus chama ele lá de novo. Ó, agora você faz o seguinte, você vai lá e avisa José que ele vai ser pai. A mulher dele vai ficar grávida, a noiva dele vai ficar grávida, e que é o Espírito Santo. O anjo fez o quê, gente? Tum! Foi lá. Não fez, ele não murmurou, ele não questionou. Ele não chegou para Deus, Senhor, mas que roubada que você vai me pôr, rapaz. Tem tanto anjo aí, você quer me botar nessa de novo? Eu acabei de ir lá para falar para a moça que ela vai ficar grávida, você quer que eu fale com o cara? Rapaz, ele vai me bater. Então a gente questiona a autoridade, isso é um perigo. Isso aí é morte. Porque às vezes a gente está cego, está com escama nos olhos e a gente não consegue ver o que um pastor está vendo. Isso é reino de Deus. No reino de Deus. Se você quer céu na terra, você tem que viver o reino de Deus primeiro. Porque você não chega no céu da terra, você não vai ter céu na terra, se você não viver o reino de Deus. E depois, o que acontece? Se você tem uma frustração, você começa a murmurar. Mas para apóstolo, está escrito ali, ó, iniciamos o ciclo da grande colheita. Inicia, claro que inicia, amados. Isso é lógico. Mas se você estiver vivendo o reino de Deus. Porque Deus, as pessoas falam assim, Deus é amor, não é ódio. Claro, o centro de Deus é amor. Mas tudo que se opõe a isso, Ele odeia. Deus ama a vida. Ele nos deu ela. Então Ele tem que odiar o aborto. Deus fez o casamento. Então Ele abomina o divórcio. Malaquias está escrito isso. Se eu não me engano é 2,16. Ele abomina o divórcio. Então o que acontece muitas vezes com a gente, amados? A gente tem um problema de sujeição. É um espinho na nossa carne isso. Muitas vezes a gente tem esse problema, ele nos pega de uma forma que a gente não consegue entender. A palavra do Senhor diz, marido, amai-vos as suas mulheres. Amados, amar não é sentimento barato não, é mandamento. O Senhor manda amar. Ele manda. Mas o cara está lá na seguinte situação, ele não está no reino, ele está no reino da terra, não está no reino do Senhor. Mas Senhor, como é que eu vou amar essa dona encrenca, rapaz? Olha aí que eu casei, o trem que eu casei aí, ó. Isso aí tem dor de tudo, dor de costela, dor na... E naquela hora é dor de cabeça toda semana. Como é
que você quer que eu ame isso aí? Mas se ele está no reino de Deus, o que ele faz? Igual o anjo. Ele ama. Ele toma uma postura, ele se submete. Amar não é ficar melando a mulher, não, irmão. Amar é cuidar. Amar é zelar por ela. Do mesmo jeito, desse lado, tem o lado das mulheres, né? Então Deus fala, dá um mandamento para as mulheres. Mulheres, sujeitai-vos aos seus maridos. Irmão, como é que você quer céu na terra, céu no seu casamento, céu na sua vida, colheita abundante, se você vai contra o mandamento do Senhor? E se ele fez isso, é porque ele sabe que a dificuldade do homem é amar. E a dificuldade da mulher é ser sujeita. Isso é normal, nós sabemos disso. Nós temos que orar ao Senhor e pedir. E vou falar uma coisa para vocês. Sabe qual que é o marido que Deus manda amar na Bíblia? Quem está com o marido do lado aí, olha para ele agora aí. Olha para o seu marido. É esse aí, ó. Esse aí é o marido que ele manda você amar. Não é um especial que está aqui, não. É esse aí que é para você amar. É assim que ele fala. Mas a gente tem uma dificuldade enorme disso, eu não sei porquê. Jesus, a capacidade da gente de amar, ela é tão pequena. Eu estava lendo aqui esses dias, João 3,16. Deus amou o mundo de tal forma, gente, de tal forma. Deus amou quem? Amou só a pessoa que é certa? Só os pastores? Só os discípulos? Não. Deus amou os 7-1, o enganador, a prostituta lá de Nova Orleans, o assassino, mas ele não amou o pecado dela, nem o pecado dele. Isso não existe. Mas ele foi capaz de nos amar tanto que deu a vida dele por nós. Então, eu acho que até as pessoas falam coincidência, eu acho que é uma cristocidência. Você olha em 1 João 3,16. Nisso conhecemos o amor que Cristo deu a vida por nós e devemos dar nossas vidas pelos irmãos. Quanto de nós somos capazes de chegar e dar a vida pelo irmão? Ninguém, né? Ninguém vai fazer isso. Mas a vida não é você ir lá se matar, não, irmão. É você ceder, é você servir. Porque no reino de Deus funciona assim. Para você ser grande, é menos de você. Quanto menos de você, mais do Senhor. Não é você achar que vai... Hoje em dia nós estamos vivendo um momento religioso problemático no nosso país. Há pouco tempo eu estava vendo na televisão soco espiritual. Não sei se alguém já viu isso. Aí o pastor chegava e dava um soco no demônio espiritual. Misericórdia, Senhor. Eu não sei nem o que está acontecendo. A gente precisa muito da graça do Senhor, a misericórdia dele para poder entender essas coisas. Porque senão a gente não entende mesmo. A gente passa meio que batido da coisa. E eu acho assim, no meu ver da coisa, Deus tem falado tanto com a gente, irmão. Nessa igreja aqui, então, Deus fala demais com vocês. Deus usa a rádio para falar. Deus usa o pastor para falar. Deus usa o apóstolo Paulo, que eu declaro a vocês, é um profeta de Deus esse homem. Esse homem é um profeta de Deus. O que eu já vi ele fazendo aqui, pregando e falando, revelado para esse homem, ele é um profeta do Senhor. E Deus usa essas pessoas para falar com a gente. Mas parece que a gente está com um tampão no ouvido que não escuta. Precisa ter uma rádio que pega não sei quantas mil pessoas para chegar num irmão que está aqui do lado. Isso é um perigo, amado. Porque a ovelha, se ela estiver doente, ela contamina a outra. Tem uma doença que dá na ovelha, que é um mosquito que pousa aqui, porque ela é quente aqui. E ela começa a ficar enlouquecida, começa a dar cabeçada. Não sei se vocês já ouviram falar isso.
Então, ovelha doente dá cabeçada. Por que fica doente? Porque não entende a submissão, não entende a autoridade do Senhor, não entende a autoridade da igreja. Questiona, isso não é possível, isso não é verdade. Como questionar isso? Quero falar para vocês uma coisa, meus amados. Essa mensagem talvez não seja uma mensagem que todos gostariam de escutar. Hoje nós estamos tanto acostumados a escutar, tome posse disso, tome posse daquilo. Isso é fato, Deus dá mesmo. Deus, se quiser te dar um carro zero, vai dar. Já vi um irmão aqui na frente, aqui, ó. Ele está ali, o irmão. Vi ele ali, ó. Doou o carro dele, vendeu, Deus abençoou ele mais ainda. Eu vi o testemunho dele aqui na igreja. Deus dá mesmo. Não tenho dúvida que Ele dá. Mas convite para vir para Deus, amados, é uma porta estreita. Ele não é uma porta larga de facilidade, não. Não é um evangelho de facilidade, não. Esse evangelho de facilidade é o que as pessoas pregam hoje nessas grandes catedrais, porque eles querem a igreja cheia. Mas ao chegar ao Senhor é uma porta estreita e Cristo fala isso. A gente tem que entender isso. Então, meus irmãos, a gente tem que cuidar da nossa família. Todo homem é o pastor da sua casa. Todo homem tem que pastorear teus filhos, pastorear tua esposa, cuidar da sua família. Seu casamento não é assunto para psicólogo, não. Não é assunto para psiquiatra, não. Seu casamento não é assunto para sacerdote solteiro ficar falando para você, não. A palavra do Senhor, ela diz o seguinte, que o homem tem que ser casado, homem de uma só mulher, ter os seus filhos em ordem sob obediência. Se esse homem não é assim, como é que ele vai falar para o seu casamento, meu amado? Vai tacar uma bomba no seu casamento. Então, a gente para e fala assim, hoje, devido a essa questão de a gente estar tão religioso, né? A oração passou a ser uma coisa comum, tipo, Pai nosso que estás no céu, ó Senhor, ó isso. Não é esse o projeto de Deus, irmão, para nós, não é. A oração é a sua vida. A oração que Deus quer é você, é Cristo em você, é Ele habitando em você, é Ele fazendo em você, é Ele te mostrando como é Ele dentro de nós. É assim que funciona. Não tem outro jeito, não funciona de outro jeito. E quando o homem é assim, ele não tem medo do futuro, ele não tem medo de nada. Ele levanta o clamor dele a Deus e está lá, ele ora, o pão nosso de cada dia nos deu hoje, já sabe que amanhã Deus vai dar também. Ele não tem medo disso. Ele está seguro no Senhor. Ele não tem... Versículo 12 de Mateus 6, 12. Perdoamos as nossas dívidas assim como perdoamos aos devedores. Gente, para pensar isso. Senhor, perdoa porque eu pequei, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, eu fechei ali o irmão, eu trapaceei ali nisso. Mas não é só esse o pecado que é para você perdoar, não. Tem um pior que está encruado no coração de muita gente e que a gente não pede perdão. É a soberba. Às vezes a gente está soberbo demais. E eu tenho visto, amados, que o pecado que Deus trata primeiro é a soberba. É impressionante. Ele às vezes permite que você se estenda num pecado um pouco ali, porque ele vai te puxar ali, mas a soberba ele não deixa crescer. Ele não deixa. Ele vai tratar contigo. Então, quando a gente pede perdão desses pecados, na verdade, quando você perdoa uma pessoa, meu amado, você está perdoando a si próprio. Porque a palavra do Senhor diz, se você perdoar, Ele vai te perdoar. O Senhor vai te perdoar. Então, você precisa mais do perdão do seu irmão ou do Senhor? Então, perdoa, irmão. É você que está sendo perdoado. Quando a gente perdoa, é nós que estamos sendo perdoados. Hoje existem pais que não falam com os filhos. Existem mães que vão embora e largam os filhos para trás lá, ó.
Aí você pega um rapaz, uma pessoa, mas por que a sua mãe... Ih, vai assim mesmo, estamos cheios de mãe assim. Não, meu irmão, vai lá, chama teu filho para conversar, diz que você ama ele, diz que você quer ele perto de você. E às vezes filhos bons, filhos que não entram em droga, filhos que estão vencendo na vida, que estão dando orgulho para os pais. Tem os ruins também, misericórdia, o Senhor cuida deles logo. Mas não podemos deixar passar para lá. Quantas pessoas nós temos perdoado? Eu vou te falar para você que o meu primeiro perdão que eu liberei na minha vida foi contra o próprio clube. Quando eu saí de lá, eu tenho contato com uns 2 ou 3 até hoje de lá, que passam às vezes pela minha cidade, como é que você está e tal, então tudo bem. Mas eles não têm problema nenhum comigo, porque eles veem em mim hoje o quê? Eu não represento perigo nenhum para eles. Mal eles sabem, né? Porque eu estou fazendo um arregaço no inferno. Toda vez que eu tenho oportunidade, eu vou lá e prego para um lá dentro deles. Quando eu vou lá, falo para outro. Mas o mal para eles é outro mal, não é esse? Então, talvez essa questão do perdão, eu estava pensando isso agora à tarde, talvez este seja o motivo que Deus, Ele odeia tanto o divórcio na nossa vida. Porque se você não é capaz de perdoar seu marido, se não é capaz de perdoar sua mulher, que é sua carne, você vai perdoar quem? A você próprio. Eu me perdoo, Senhor. Misericórdia, amado. Não é assim que funciona. A gente pede o Senhor para livrar-nos de todos os maus. No versículo 13 aqui do Mateus 6, versículo 13. Senhor, nos livrai de não deixar cair na tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Mas quando a gente está pensando, está falando isso, a gente está falando assim, me livra, Senhor, daquela conta da Receita Federal, me livra daqueles bandidos, me livra daquele vizinho murmurador. Mas não é só isso. Senhor, me livra da murmuração, Pai. Me livra, Senhor, do questionamento da autoridade da igreja, do sacerdócio. Senhor, me livra da minha soberba. Isso também é mal. Mas por que a gente não pede para que Deus nos livre disso? Porque a gente está acostumado a ter isso. Então a gente não consegue pedir. Em 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com os rostos desvendados, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amados, presta atenção. O apóstolo Paulo, quando escreveu isso aqui, ele foi direto no assunto. A gente tem uma vida torpe, toda errada, e aí quando chega um momento da sua vida que você faz o conserto com o Senhor, porque Ele quer que você conserte, Ele quer te usar, e Ele não vai usar um vaso quebrado, amado. O Senhor, Ele só faz coisa com excelência. Eu aprendi isso na minha vida. Não faça uma coisa para o Senhor, eu vou fazer porque a igreja vai ver o que eu estou fazendo e está tudo certo. Não. O Senhor só recebe com excelência. E quando a gente faz isso com excelência para Ele, quando a gente chega nesse ponto, é desvendado, o rosto é desvendado. Você vê a glória do Senhor. E é de glória em glória, amado. Você vai fazer todas as vezes, vai vir uma vez, você vai fazer uma coisa, vai dar certo. Aí o apóstolo vai te chamar, meu irmão, você vai vir fazer isso aqui agora, porque Deus botou no meu coração que você cuida ali das crianças. Cuida com excelência. Porque você não está cuidando para Ele, você está cuidando para o Senhor. O apóstolo pediu para eu varrer hoje aquela parte dali. Mas eu vou varrer ali, eu sou um advogado, eu sou um juiz. Você vai varrer com excelência, porque é para o Senhor que você está varrendo. Não é para outra pessoa que você está varrendo. Não existe humilhação no reino de Deus. Não é assim que funciona. É preciso a gente entender de uma vez por todas. Deus, quem quer, amados, aqui, céu na terra. Quem quer
iniciar a sua colheita para 2014, nós estamos passando agora, acabou o carnaval, começou o ano, digamos assim, no Brasil, né? Espero que as pessoas voltem no Rio, pelo menos, a trabalhar, que lá até o Gari estava de greve. Então, quem quer ter essa colheita profetizada aqui, que o ano passado foi um ano, se eu não me engano, de alinhamento, isso. Eu venho aqui, viu, gente? Não estou falando porque me contaram, não. Eu venho aqui. Então, quando agora chegou esse momento, você não culpa o seu ministério, o seu sacerdote, o teu apóstolo, o teu pastor, que você não teve o teu fruto. Porque você primeiro tem que andar no reino de Deus. A vontade é do Senhor. Não é de ninguém. A parte deles, eles fazem. E vou falar para vocês, hein? Devem pagar um preço muito alto para fazer a parte deles. Não é um preço barato, não. Não é fácil, amados. Não é fácil. Esses dias, o meu pastor me chamou na sala dele. Eu estava trabalhando. Ele falou, você pode vir aqui? Mas eu estou trabalhando. Mas é que Deus quer tanto que eu te fale uma coisa. Eu falei, então tá, então estou indo. Fui embora. Larguei o trabalho e fui lá. Cheguei na sala dele, ele virou para mim e falou assim, Eduardo, o que você entende de criança? Eu falei, nada. Eu só tenho uma filha. Deus me deu uma filha perfeita. Graças a Deus, está na classinha ali. Mas não entendo nada de criança. Então, mas Deus quer que você me pediu para você organizar o primeiro festival de criança da igreja. Eu falei, misericórdia, pastor, como é que eu vou fazer isso? Eu vou botar as crianças para lutar boxe. Eu não sei fazer nada, como é que eu vou resolver isso? Aí ele virou para mim e falou assim, não, é 500 crianças, é fácil de você organizar isso, não tem problema. Eu falei, mas essa é a sua vontade? É. Eu não questionei, então pastor, eu vou fazer. Eu saí dali e falei, deixa que eu vou fazer essa festa. E começamos a organizar a festa. Montamos um grupo de evangelização, que eu estava coordenando esse grupo. E aí a festa começou aí, irmãos. Sabe o que aconteceu? A festa é dia 22 agora. A gente está falando em 2.000 crianças. A gente começou uma festa para 500 crianças, eu já estava desesperado. Eu já não sabia o que eu ia fazer. Agora a gente está falando para 2.000 crianças. No dia 22. Então faz com excelência que Deus vai te honrar. Se você fizer com excelência, Ele vai te honrar. Que seja para uma criança, que seja porque o pastor quer que você faça o louvor. Faça com excelência. Não seja um irmão doente. Igual tem muito crente hoje, que você vai na casa dele. Eu não vou na igreja hoje, ninguém me cumprimenta naquela igreja, vou fazer o que lá naquela igreja. Então, aí passa um outro irmão lá e fala assim, olha, mas você vai lá hoje, que o apóstolo Paulo falou que você vai cantar um louvor lá. É? Eu vou cantar? Ah, então eu vou. Então eu vou. Não é estrelismo, amados. Não existe isso para Deus. É menos. Menos de nós, mais do Senhor. Eu quero chamar aqui na frente aquele que quer viver o reino de Deus na sua vida, para a gente orar junto. Aquele que quer ter essa colheita aqui que já foi profetizada, mas ele precisa entrar no reino de Deus primeiro. Ele precisa entender o que é o reino de Deus. Eu quero orar com vocês. Aquele que quiser vir aqui, nós vamos orar junto para isso. Eu sei que é uma mensagem difícil. Às vezes aquelas esposas que não querem ser submissas. Então eu tenho para dizer para vocês, se não quer sujeitar, nasce de novo. Marido, você não quer amar tua mulher? Nasce de novo. Porque é assim que funciona. Senhor, eu profetizo agora, Pai, cura nessas pessoas, Senhor. Que elas possam entrar no seu reino, Pai, de cabeça erguida, diante de Ti, Pai. Que a família seja abençoada, Senhor. Que as mulheres sejam sujeitas aos seus maridos, Pai. Que os seus maridos amem as suas esposas, Senhor. Que eles possam voltar para casa hoje e saber que eles fazem parte do Teu reino, Pai. E que o céu na terra que eles vão colher é porque eles fazem parte do Teu reino, Senhor.
são teus filhos. E essa condição nos foi dada através de Jesus Cristo, porque Ele morreu na cruz para salvar os nossos pecados, nos salvar. Senhor, eu profetizo para essas pessoas, Senhor, para esses irmãos amados, que eles possam ter paz no seu casamento, que eles possam ter alegria na sua vida, Pai. Para as pessoas que estão solteiras, que Deus aguarde, mostre para eles um homem de Deus, uma mulher de Deus, que eles consultem ao Senhor antes disso, porque não vai ter erro, Pai. Se eles consultarem, não vai ter erro. Senhor, eu peço a Ti, abençoa cada uma dessas pessoas aqui na frente agora, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.